Estamos de volta, começando a segunda hora do Revista Justiça desta sexta-feira, dia 4 de agosto de 2020. Agora, 9 horas e 5 minutos. Giro pelo Mundo, chegando com a nossa convidada, especialista em Direito Constitucional, Filosofia e Direitos Humanos, estudiosa de assuntos latinos e com livros publicados em vários países, a doutora Olívia Ricarte. Bom dia, doutora Olívia, como vai? Bom dia, Sérgio. Bom dia, equipe. Bom dia, amigos ouvintes, amigos aqui da live. Você pode acompanhar também pelo Instagram. Pois não. Exatamente. A gente está ao vivo aqui pelo Instagram também. Pode seguir eu e o Sérgio aí nas redes sociais. E é sempre um prazer a gente estar aqui de volta para a gente comentar sobre os assuntos internacionais que foram destaques aí na semana que passou nesse mundão sem porteira. Vamos lá, Sérgio? Vamos lá começar, então, por um grande fornecedor de notícias, os Estados Unidos. O que tivemos essa semana já com esta prévia, né, com as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Isso, a gente está trazendo mais ou menos um boletim semanal aí dos Estados Unidos, porque, afinal de contas, é a maior potência mundial, um dos países mais importantes, se não o mais na atualidade, do cenário internacional. E tudo que acontece lá reflete não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Então, a gente não pode deixar de acompanhar essa corrida eleitoral que está bastante emocionante. Mas antes da gente... Então, antes da gente comentar sobre a corrida eleitoral em si, eu estou devendo um assunto da semana passada, vou passar por ele rapidinho aqui, só para a gente entrar nesse debate da corrida eleitoral. Semana passada, a gente comentou que o estilo de voto dos americanos é muito ideológico, né? O país é dividido entre democratas e republicanos nesses dois blocos e é muito ideológico, né? Eles levam muito em consideração as crenças, a tendência por costumes, comportamento na economia e tudo mais. E aí é muito difícil a gente prever uma inclinação para um lado ou para o outro apenas pelo jogo da campanha, as proposituras de campanha. Então, o que é a nossa aposta, e a aposta dos especialistas aí em ciências políticas, é que a corrida eleitoral vai ser determinada pelos movimentos sociais macro. Um desses movimentos sociais macro, dessas questões mais polêmicas e que afetam diretamente a sociedade americana, norte-americana, é um assunto que a gente ficou devendo semana passada, que é a questão das injeções letais para a pena de morte. Por lá, amigos, 34 estados aplicam a pena de morte como um dos cumprimentos aí de sentenças judiciais. Só que eram execuções locais, cada estado determinava como fazia. Uma execução federal, de uma condenação na esfera federal, não acontecia há 17 anos. 17 anos. Então, depois desse ato, aí elas foram retomadas em julho. E é um dos debates que está dando o que falar por lá, viu? E é um debate macro, que a gente diz, primeiro porque é na esfera federal, ou seja, abrange o país como um todo, e segundo porque não se sabe de onde o governo norte-americano está tirando essa substância de injeção letal. Porque as grandes fabricantes aí da substância, elas se recusam a vender, os médicos, em sua maioria, a classe médica no geral, se recusa a dar receita para comprar o remédio. Então, a polêmica que está rolando lá será que estão contratando laboratórios menores, que seria uma infração da lei de licitações e tudo mais, ou estão fazendo à margem das determinações dos organismos de saúde, das associações de classe médica, farmacêuticas e tudo mais. Então, é um debate que está rolando por lá, a gente está observando, e qualquer coisa mais relevante a gente traz aqui para o amigo ouvinte. A gente também comentou sobre outros tipos de movimentos macro, né, que envolvem todo o espectro nacional. Um deles foi o movimento das vidas negras importam. E isso que a gente quer destacar essa semana. Aconteceu um episódio muito interessante que ilustra essa inclinação para um lado e para o outro, dependendo dos costumes e da ideologia do eleitor norte-americano.
a gente acompanhou que teve mais um episódio triste, inclusive essa semana teve um outro, né? Uma outra abordagem policial infeliz de um rapaz que estava andando de bicicleta e tudo mais, rapaz negro, mais uma vez. Aí a gente vai acompanhar o desenrolar dessa nova história. Mas, na semana que passou, morreu um rapaz... morreu não, perdão, ele não morreu, ele está em estado... um pouco grave, já saiu da UTI e tudo mais, mas perdeu os movimentos da perna e quase morreu. Levou 7 tiros a queima-roupa, alguns pelas costas, na frente dos filhinhos pequenos, que foi o Jacob Blake. Jacob Blake. E aí se tornou uma grande comoção, assim como George Floyd em maio. E aí o que aconteceu? Os dois candidatos logo se atentaram para essa polêmica aí que pode influenciar muito na corrida eleitoral. O que aconteceu essa semana, gente? O Biden, democrata, foi lá na cidade onde aconteceu o fato, que é Kenosha, e se encontrou com os familiares, falou por telefone com o rapaz enfim, prometeu lá, fez as propostas dele de que ia enfrentar a política antirracista, ia apoiar a política antirracista, ia enfrentar a violência policial e tudo mais. Por outro lado, o Trump, candidato do Partido Republicano, candidato à reeleição, e muito conhecido pelo seu comportamento mais polêmico e mais inclinado ao conservadorismo, também visitou Kenosha. Não se encontrou com a família do rapaz, mas se encontrou com associações de policiais e também visitou alguns estabelecimentos comerciais que foram alvo de vandalismo. A grande questão neste episódio do Vidas Negras Importam é justamente essa questão de um lado, grupos pró-vida, né, e antirracistas e anti-violência policial, e do outro, os defensores da chamada lei e ordem, né, que é uma ostensividade maior para coibir manifestantes mais agressivos, que a gente não pode nem chamar de manifestante, né, são vândalos, né, porque manifestantes não precisa destruir o patrimônio dos outros. Mas, enfim, os dois candidatos estão bastante atentos ao que a gente comentou, o amigo ouvinte já está contextualizado a respeito disso. O que vai determinar, amigos, são os movimentos macrosociais, aí, os grandes temas polêmicos. O último tema, antes da gente ir para o próximo assunto, um último tema macrosocial que a gente comentou também aqui semana passada, é a votação pelo correio. Lembram que a gente comentou que o Trump falou que talvez nem reconheça a votação pelo correio se a votação for desfavorável a ele, e provavelmente será. Mas ele não foi eleito também pelo correio? Pois é, e ele vota pelo correio também, mas ele diz que são situações extraordinárias, que não pode ser uma regra e tudo mais. Eu não sei se a pandemia se encaixa numa situação extraordinária ou não na concepção dele, mas enfim. E aí ele falou que não vai, que talvez não reconheceria o resultado, e hoje, essa semana, perdão, ele foi mais além. Ele ainda discursou na Carolina do Norte e falou assim, que as pessoas se duvidassem ou, por outro lado, se confiassem bastante nesse sistema pelo correio, voto por postagem, que votassem duas vezes. Que votassem pelo correio e votassem presencialmente, porque se o sistema for perfeito, um dos votos não será computado. Lembrando que isso é crime. Mas, enfim, ele lançou esse desafio aí, um desafio para legitimidade, né? Essa é uma dúvida aí sobre a legitimidade do sistema de votação pelo correio. Lembrando, amigos, que teve uma pesquisa por lá que indicou que a maioria dos eleitores democratas, ou seja, a oposição do Trump, pretende votar pelo correio. Então, não é à toa que ele lançou esse desafio aí. Então, vamos continuar observando. Provavelmente a gente volta semana que vem com mais polêmica, né? Porque proposta mesmo tem bem poucas. Agora, ataques e posicionamentos mais polêmicos tem bastante. Lembrando que semana que vem, dia 11 de setembro, também é uma data, né, infelizmente histórica nos Estados Unidos. Vamos sair de lá? Vamos falar agora de África do Sul. A senhora tem informações sobre escândalos de corrupção por ali? Isso, olha, 11 de setembro, com certeza a gente vai trazer novidade, né, nessa corrida eleitoral. Vamos ver. Mas, enfim, vamos girar, né? O programa chama Giro pelo Mundo, então vamos girar lá para a África do Sul, que é o país do continente que
tem mais casos de infecção, que a taxa hoje está maior, inclusive ele está no grupo, ou a África do Sul, o país está no grupo dos 5 países com maior taxa de infecção atualmente. Eles estão super em alta lá na taxa de infecção pelo Covid-19. E os escândalos surgiram em meio ao enfrentamento da pandemia. Por lá, surgiram vários escândalos esses últimos dias, envolvendo inclusive o porta-voz do presidente de lá. E o desvio de verba é gigantesco e aí as autoridades estão investigando a respeito. Parece que a corrupção não é exclusividade, né? Ela não é endêmica do Brasil, não. Ela pode ser crônica, né? Parece que não tem jeito, mas endêmica ela não é, não. Parece que ela está em todos os lugares. Agora, lembrando, amigos, que o FMI, o Fundo Monetário Internacional, disponibilizou muito dinheiro para a África do Sul. Disponibilizou cerca de 4,3 milhões de dólares. Então, é muito dinheiro que foi para lá. 4,3 milhões de dólares. Então, foi muito dinheiro. Então, vamos acompanhar as investigações, não só da África do Sul, como em outros países, inclusive no Brasil também, né? É muito triste, né? Exato. A gente vê escândalos de corrupção envolvendo a saúde, né? É bem triste, assim. É revoltante. Mas... Agora vamos também mudar agora a prisão do herói do filme Hotel Ruanda. Quem é ele? Isso. Vamos girar mais um pouquinho, continuar na África, mas girar mais um pouquinho. E eu vou tomar a licença poética de um outro quadro que tem aqui, que é o Direito na Tela, né? Hoje eu vou tomar a licença poética. Daqui a pouquinho aqui do tem ele, com a ministra do STM, a doutora Maria Elizabeth Rocha. Muito bom, muito bom. Vou tomar a licença poética aqui rapidinho desse quadro para falar sobre a prisão do herói do filme. Teve um filme muito famoso em 1994 que chama Hotel Ruanda e ele contou a narrativa aí do conflito étnico entre os Tutsis e os Hutus lá em Ruanda. Durante a década de 90, foi um conflito horroroso, amigos, muito violento, matou cerca de 800 mil pessoas no intervalo de 100 dias, foi muito violento. E aí virou filme, esse filme foi indicado ao Oscar e contou a história de um gerente de hotel que conseguiu salvar muitas pessoas graças à influência dele ali com a elite, né, da época, já que ele era um gerente de hotel 5 estrelas de lá. E aí esse homem, que foi o herói do filme, o gerente do hotel, ele existe. Foi baseado em fatos reais. E hoje ele mora em Dubai e ele foi preso essa semana. Foi preso, tá lá em Ruanda, novamente, e a família está acusando o governo de sequestro. Ele morava em Dubai e foi preso e levado para Ruanda. O governo de Ruanda disse que ele foi preso legitimamente, que havia um mandado de prisão internacional contra ele e que ele estava incitando uma revolta armada contra o governo via redes sociais. Já a família dele diz que isso é mentira e que ele foi, na verdade, sequestrado, está sendo mantido em cárcere por lá. E que eles alegam que foi uma vingança, enfim, desde aquela época, até porque o herói do filme, que é o Paul Rusesabagina, ele nunca deixou de militar, né, em prol da paz no país dele. Então, ele é uma figura pública muito relevante e a gente vai acompanhar para ver se ele continua preso e qual é o desenrolar desse processo e tudo mais. Vamos então agora para o Camboja. O que temos lá no Camboja? Isso, vamos dar o nosso último giro aqui pelo mundo, que é no Camboja. Morreu essa semana um dos principais líderes de um dos regimes mais sangrentos da época de 70. A época de 1970, os amigos que acompanham aqui o nosso giro pelo mundo sabem que foi uma época de várias ditaduras de direita e de esquerda. A luta, né, entre direita e esquerda no mundo nessa época foi muito violenta. As tensões mundiais eram muito fortes, no Camboja não foi diferente. E teve um regime muito duro por lá, um regime comunista, ultracomunista, o ditador de lá, que é o Pol Pot. O Pol Pot, que foi o ditador de lá, ele criou uma teoria só dele,
uma teoria muito mais, como se pode dizer, o comunismo do comunismo, né? Uma teoria comunista muito própria do Pol Pot, que era baseada no isolamento total do Estado, um Estado vivendo só do que planta, claro, se valendo dos serviços dos outros, né? Porque ele mesmo, não sei se ele plantou alguma coisa. Mas, enfim, foi um regime muito duro. Ele ficou conhecido como Khmer Vermelho do Camboja. Ele durou de 1975 a 1979 e matou muita gente. Foram milhões de pessoas mortas dentro desse período, aí de 75 a 79, e por lá eles tiveram uma prisão muito famosa, que dizem que não foi prisão, foi uma espécie de Auschwitz do Camboja nessa época. Essa prisão, ela funcionou durante 2 anos e desapareceram, né? Mais de 14 mil pessoas, dentre eles intelectuais, políticos, opositores do regime e tudo mais. Não eram necessariamente militantes contra o regime, mas sim, enfim, pessoas que se opuseram, né? Ou então tinham profissões assim mais intelectuais, enfim. E o responsável por essa prisão, não só por essa prisão, mas também por toda a política, a logística de execução, morreu essa semana. Que ele foi conhecido como o Camarada Duque. Camarada Duque, o nome dele é um pouquinho complicado, é o Kaing Gek Yani. Ou Camarada Duque, ele morreu essa semana aos 77 anos e ele já foi condenado por um tribunal de lá, um tribunal apoiado pelas organizações das Nações Unidas, e ele foi condenado à prisão perpétua por crimes contra a humanidade já. O Pol Pot, que era o chefe dele, o ditador, morreu faz tempo, em 1998. Então aí encerrou o ciclo do Camboja. Então a gente aprendeu um pouquinho mais sobre esse período do Camboja, o Khmer Vermelho, e eu vou deixar uma outra dica, mais uma licença poética do direito na tela. Vou deixar na legenda da nossa live, que eu vou salvar no meu Instagram, @Olivia_Rigatti, vou deixar a legenda de um filme que conta a história do Khmer Vermelho, para quem quiser conhecer um pouco mais esse período horroroso do Camboja, mas que é importante a gente conhecer para a gente evitar que aconteça de novo. É sempre essa a intenção da gente relembrar esse tipo de história, né? Mas eu vou deixar aqui para os amigos ouvintes também, já a dica, o nome do filme chama Primeiro Mataram Meu Pai. Primeiro Mataram Meu Pai. Esse filme conta a história do Khmer Vermelho, é muito bom, muito interessante, fica aí a dica para vocês. Muito bem, vamos agora para uma última notícia que a senhora traz sobre o Líbano. O que temos lá? Isso, é uma notícia e uma expectativa para a semana que vem, porque a gente termina essa semana muito, muito, muito na torcida. Esses últimos dias, durante as buscas não se encerraram, né? Embora o evento catastrófico ali, né, na zona portuária, aquela explosão horrível que teve no Líbano, aconteceu por volta de um mês, as buscas não se encerraram totalmente ainda. E graças a Deus que não se encerraram ainda, porque as equipes de busca encontraram sinais de vida por lá. Primeiro foi detectado pelo faro de alguns cachorros, e aí depois eles colocaram equipamentos, né, de sensibilidade, né, de busca mais sensível, com infravermelho e tudo mais, e acharam sinais de vida. E aí eles estão focados esses próximos dias em quem sabe, achar alguém vivo por debaixo dos escombros, e é a nossa torcida. Está certo, doutora Olivia Rigatti. Muito obrigado por estar conosco. Bom fim de semana. Semana que vem, 11 de setembro, infelizmente, vamos falar do ataque, né, que tivemos as Torres Gêmeas, e teremos também até um convidado, e depois eu vou combinar direitinho contigo o Giro pelo Mundo especial da semana que vem. Um abraço. Certo. Até a próxima, pessoal. Agora, 9h24.